Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então hoje é o Uposatha, fim do Vassa desse ano, fim do retiro, da época de chuvas, que é a época de chuvas na Tailândia, na Ásia, né? Naquela região da Índia, da Ásia. Aqui, na verdade, é a época seca, né? Mas ainda assim, para manter coordenado com os demais mosteiros, né? A gente observa mesmo um período de meses, né? Começa no mesmo dia e termina no mesmo dia que os demais mosteiros. Então, o período do Vassa foi estabelecido para que os monges tivessem algum período no ano, né, que eles ficassem parados no mesmo local, né, convivendo no mesmo local. Né. Então, a desculpa oficial, na verdade, é porque na época das chuvas, os monges pisavam, atravessavam os campos, né, em que os aldeões estavam plantando, né, e eles ficavam ofendidos com eles pisoteando o campo deles, né, que eles estavam plantando semente, né, e aí os monges passando pelo campo deixavam eles incomodados. Mas, como sempre, né, o Buda faz uma coisa, mas tem vários objetivos em mente, né, então assim que, na verdade, assim que teve essa desculpa, né, assim que alguém reclamou disso, então ele estabeleceu o período, né, de Vassa. Os monges devem ficar morando no mesmo local durante os 3 meses. Né. E aí, uma das consequências boas disso também fomenta o convívio. Né. É importante convívio, né, uma das coisas que o Buda muito enfatizou, né. Você vê que ele tem várias estratégias para evitar que os monges se isolassem, né? Porque ele via muita importância, né, em ter bons amigos, frequentar bons amigos, procurar boas companhias. Então, ele também elogiava a reclusão, mas também elogiava boas companhias. Então, uma estratégia que ele tem é essa, né? Durante o resto do ano, se o monge quiser, ele pode ficar sozinho, perambulando pela floresta, pelas montanhas, mas uma vez por ano, ele tem que viver durante 3 meses, né? De preferência em comunidade. Na verdade, não especifica que você deve viver em comunidade. Você pode viver sozinho, mas tem que ficar parado durante 3 meses no mesmo local. Né? E isso, inevitavelmente, resulta que você precisa estar num local habitado, né? Onde você possa obter comida, obter requisitos para a sua existência. Né? Então, mesmo que não viva em comunidade com outros monges, ainda assim você vai estar se associando a uma aldeia, né? um vilarejo durante os próximos 3 meses. Né? E assim cria convívio. Né? Inevitavelmente cria convívio. Então, e geralmente, terminado o período do Vassa, né? Se está no mosteiro, né? Se os monges estão no mosteiro, né? Durante o Vassa também é tradicional, né? É um período de estudo também, né? Então, um dos motivos, né, para você estar vivendo em comunidade, não só para você ganhar insight, né, e ganhar bom exemplo, né, de monges mais sábios, mais desenvolvidos do que você. Isso é muito importante para te dar um ponto de referência, né? Para você ter um ponto de referência, saber, bom, eu estou praticando bem ou mal, né? Aí você vê os outros monges falar, não, eu estou muito mal, estou muito desleixado. Comparado com esses monges, eu estou muito lerdo, estou muito preguiçoso, não estou me esforçando o suficiente. Né? Então, apesar de talvez não existisse esse termo ainda, mas o Buda está muito consciente, né, de que todo mundo possui o chamado ponto cego, né, vários pontos cegos, né, lugares que a gente não percebe, né, a gente não tem noção
quão bem ou quão mal nós somos, nós estamos, né? Então, é importante você buscar sempre pessoas mais elevadas do que você, para você saber quão ruim você está, né? Você só busca companhia de pessoas inferiores a você, então você nunca tem a noção de quão ruim você está, né? A impressão que você tem é que você está muito elevado, muito sábio. Mas aí, quando você busca a companhia de pessoas mais sábias do que você vê, eu tenho muito o que fazer ainda. Então, é tão útil para que você enxergue melhor a si mesmo, como também é útil para você ter uma noção de quão alto você pode chegar, né? Você vê uma pessoa mais sábia do que você tem essa noção, então dá para fazer a esse ponto, né? Uma pessoa consegue chegar a esse nível de sabedoria, esse nível de destreza mental, né? Esse nível de habilidade. Então, nutre a mente de várias formas, né? Buscar boas companhias, conviver com pessoas sábias, nutre a mente de várias formas. E, consequentemente, o reverso também é verdade, né? Então, viver cercado de pessoas confusas, pessoas de mente confusa, mente de má qualidade, né? Também arrasta você para baixo, né? Então, é importante buscar boas companhias e evitar más companhias, né? Más companhias não são só pessoas mal intencionadas, más companhias são pessoas confusas também, né? Pessoas sem noção, pessoas fracas, pessoas que dão muito problema, mesmo que estejam bem intencionadas, mas são carregam muito problema, onde quer que elas vão dar problema, né? Então, não tem como você evitar jamais fazer contato com pessoas assim, mas se você está sempre cercado de gente assim o tempo todo, né? Isso invariavelmente tende a levar você para baixo junto, né? Tanto você vai desenvolvendo maus hábitos mentais, como você vai não tendo tempo livre, né, para ter paz mental. Tem sempre algum problema, tem sempre algum novo drama, uma nova crise, como também faz você perder o ânimo, né? Você só vê isso o tempo todo, toda hora, você perde a esperança, né, perde o ânimo. Então, não nutre a mente, né? Não nutre a mente de maneira correta. Então, o Buda elogiava boas companhias, criticava más companhias, né? E no meio ponto está estar sozinho, né? Então, ele dizia, se você não consegue ter bons amigos, então fique sozinho. Mas não habite com pessoas ruins, não frequente pessoas ruins, né? Melhor ficar sozinho do que ficar mal acompanhado, né? Então, seguindo essa mesma linha, né, de obter, conseguir enxergar os seus pontos cegos, né? Conseguir enxergar onde você está defeituoso e aonde precisa melhorar, né? Também tem a tradição, ao fim do Vassa, os monges se reúnem, né, após a recitação do Patimokkha. Eles fazem uma cerimônia de Pavarana, né? Então, um convida o outro. Ele convida a sangue inteira, né? Então, um por um, eles ficam de joelhos, colocam as mãos em Anjali e convidam a Sangha 3 vezes. Né? 3 vezes eles repetem o convite. Então, qualquer coisa que eu tenha feito, quer seja voluntariamente ou involuntariamente, quer eu esteja ciente ou quer eu não esteja ciente de ter feito aquilo, que os senhores me perdoem, né, que vocês... acho que ele pede perdão, né? Ele pede perdão, né, e me critiquem, né? Que vocês me digam. Não tenham pudor, não tenham vergonha de me dizer, né? Se eu fiz alguma coisa errada, digam para mim, para eu saber o que é que eu estou fazendo errado, né? Então você convida eles a apontarem seus defeitos, né? Ele não pede perdão na cerimônia. Eu acho que na cerimônia ele só convida a apontar os defeitos. Depois disso tem uma outra cerimônia de pedir perdão, né? Em geral você pede perdão ao abade do mosteiro, né? Ao monge mais velho. Então faz a cerimônia de convidar os demais, né, da comunidade a criticar o meu comportamento, quer eu tenha feito algo errado, né? Por favor, por compaixão, me digam, né? Me digam o que foi que eu fiz errado, qual é o mau comportamento que eu tenho, que eu não percebo, e vocês percebem que eu tenho esse mau comportamento, mas eu não percebo. Então me avisem qual é o mau comportamento, né, para que eu saiba.
Ele pede por compaixão me critique. Então, isso é um ponto muito importante, né, do treinamento budista, né? Eu dizia também, a pessoa que aponta os seus defeitos, né, ela te faz um grande favor. Mas a pessoa que aponta o seu defeito te faz um grande favor, como uma pessoa que aponta um tesouro escondido. Então, quando alguém lhe aponta os seus defeitos, deveria ficar muito grato àquela pessoa, né? Em vez de ficar com raiva e rancor, que é o que as pessoas costumam fazer, né? Mas, na verdade, quando alguém lhe aponta defeitos, você deveria sentir muita gratidão para aquela pessoa, né? Então, na verdade, diz o sábio, né? Ele não diz o tolo que aponta os seus defeitos, mas o verso mesmo diz o sábio que aponta os seus defeitos, você devia buscar a companhia dessa pessoa, né? Tem uma pessoa sábia que tem a bondade, né, de apontar os seus defeitos, né? Você devia sempre buscar estar sempre perto daquela pessoa, né? Porque assim você vai progredir, né? Você devia ter gratidão àquela pessoa, como você teria gratidão a uma pessoa que lhe aponta um tesouro escondido, né? Então, algo a se refletir, né? O que é que impede a gente de ter essa atitude, né? Em geral, vaidade, né? Vaidade é o inimigo número 1 que impede a gente de ter essa atitude, né? De poder se beneficiar quando alguém aponta o defeito nosso, né? Quando a gente não tem humildade, né? Então fica impossível ter essa atitude recomendada pelo Buda, né? Então, nesse caso, nossa prática está bloqueada, né? Existe um bloqueio que impede a gente de progredir, ou impede a gente de se beneficiar dessa fonte de sabedoria, né? Que é a crítica alheia. Então, se uma pessoa... Não é só vaidade, não, né? Na verdade, a pessoa tem que ter humildade, é uma conjunção de fatores, na verdade, que faz ouvir crítica ser benéfico, né? Ouvir crítica é benéfico quando você tem humildade, você tem bem-querer por si mesmo, porque senão você ouve a crítica e aí começa a se flagelar com aquilo. Realmente eu sou muito burro, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, eu sou um besta, eu sou isso, aquilo. Então a pessoa não tem autoestima, a pessoa não tem compaixão por si mesma, né? Ouvir críticas não é útil para ela, na verdade já fica pior ainda. A pessoa não tem humildade, ouvir críticas faz com que ela reaja com raiva e rancor. A pessoa não tem bem-querer por si mesma, quando ela ouve crítica, ela reage com raiva e rancor de si mesma, né? Quando não tem humildade, reage com rancor contra aquele que criticou. Quando não tem bem-querer por si mesmo, ouve a crítica faz com que ela fique rancor de si mesmo, né? Raiva e rancor de si mesmo, né? Então, bem-querer, humildade, destreza em treinar a mente, né? Quando você ouve uma crítica, né, você é hábil em treinar a mente, então você não tem medo nem preguiça de resolver aquele problema, né? Então, alguém aponta o caso, você é preguiçoso. Ótimo, então agora eu vou vencer a preguiça. Eu sei lidar com a mente, né? E eu não tenho preguiça de fazer isso, né? Então mais 2, né? Destreza em lidar com a mente e diligência, né? Então, humildade, bem-querer, destreza, diligência. Né? Com esses 4 não tem erro. Né? Sempre que alguém te critica é sempre benéfico, né? Mesmo que aquela crítica esteja errada, né? Se alguém critica e, na verdade, aquela crítica não corresponde, a pessoa está te acusando de algo que não é verdade, né? A pessoa, por uma má percepção dela, né? Ou por inveja, por exemplo, a pessoa não vê você trabalha só quando não tem ninguém olhando, né? Quando não tem ninguém olhando, você vai lá e limpa o banheiro, arruma, lava, deixa tudo prontinho, né? A pessoa nunca vê você fazendo. Então ela fala, durante os 3 meses eu não vejo você fazendo nada, você é preguiçoso. Aí, se é verdade, então você se beneficia. Realmente eu sou preguiçoso, eu vou melhorar isso agora. Se não é verdade, né?
Então, ainda assim é benéfico para você. Né? Aí você testa a sua equanimidade. Né? Você testa, ver se você... Porque às vezes você consegue ouvir uma crítica quando a crítica é real, é factível. Realmente eu sou preguiçoso, tem razão. Aí você não fica agitado. Né? Você aceita a crítica. Agora, quando alguém critica... Aí já é um outro nível, né? Alguém te critica e aquela crítica não é justa. E aí, você aguenta ou não? Aí surge as quilesas, né? Surge a raiva, que injustiça, como você está me agredindo, você está isso, você está sendo injusto. Aí você, tudo bem, eu não tinha esse nível de vaidade, mas esse nível sutil ainda está ali, né? Esse nível sutil de vaidade ainda está ali. Né? Então, mesmo que a crítica que a pessoa fez não seja verdadeira, mas ainda assim o fato dela te criticar trouxe à tona um outro defeito, né, que você não estava ciente que estava ali. Então, ainda assim é benéfico. Ainda assim você deveria ter gratidão. Quando alguém te critica, aquela crítica não é verdadeira. Ainda assim, se a pessoa te critica de uma forma injusta, e você fica com raiva, fica triste, fica com vergonha, com ódio, com depressão, melhor ainda. Então, tudo bem, ela não me apontou um defeito que eu possuía. Mas o fato de ela ter apontado algo que não está presente trouxe à tona um outro defeito que estava aí escondido. Né? Então, ainda assim, foi útil. Né? Mas o bom mesmo é quando não te afeta. Né? Se a crítica que a pessoa fez não corresponde à verdade, então não é assunto meu. Quem criticou errado foi ela, não é assunto meu. Você devia ter pena da pessoa por ela não ter visão clara. Coitada, essa pessoa é burra. Não conseguiu enxergar o que eu fiz durante os 3 meses. Né? Ou então essa pessoa não tem sutileza, né? Ela não tem cuidado em olhar com atenção antes de criticar alguém. Né? Ela não teve percepção suficiente para enxergar claramente. Né? Coitada dela, que pena. Mas problema dela também. Né? A sua prática diz respeito a você mesmo. Você não está aqui para treinar os outros. Você está aqui para treinar a si mesmo. Né? Então, por mais que seja triste, né, aquela pessoa não ter visão clara, né, não ter humildade, não ter sutileza para entender o que está acontecendo, ainda assim, problema dela. Né? O fato é que, já que não corresponde a mim, então não é assunto meu. Não é seu dever corrigir aquela pessoa, obrigar ela a enxergar de maneira correta, né, brigar com ela, não, você está errado, você não enxergou de forma correta. Né? Não é assunto seu. Seu assunto é, é verdade o que ela disse? Sim ou não? Se é verdade, então ótimo. Que bom que ela me criticou. Se não é verdade, bom, tudo bem então. Não é assunto meu. Meu assunto é aquilo que diz respeito à minha verdade, aos meus problemas. Então, né, se houver espaço, né, para avisar, não, na verdade você está enganado. Né? Na verdade o que ocorreu foi isso, você não enxergou. Mas se fazer isso vai gerar briga, vai gerar mal-estar, então é um problema dele também. Né? Não é dever meu. Né? Se houver uma forma hábil de fazer isso, né, para que todos se beneficiam, melhor. Agora, se não tem uma forma hábil de fazer isso, então não se envolvam, né? Não é problema seu. A pessoa foi ela que falou errado, então o problema é dela. Né? Quem tem que carregar esse karma é ela. Né? Então, sabe, se a pessoa fez uma crítica injusta, é um mau karma dela, não é meu esse mau karma. Então, que ela carregue esse mau karma. Se eu enxergar uma forma de esclarecer para ela, de forma que não gere mal-estar, nem para mim, nem para ela, então talvez esclareça o fato. Olha, você está enganada, não foi bem assim. Mas se não tiver uma forma, se não ver uma maneira, se não tiver esperança, né, de que corrigindo aquela pessoa algo bom vai surgir, então problema dela. Ela que carrega o karma dela sozinha. Né? Ela que criticou, ela que carrega esse karma. Então, a Tailândia tem muito, né, essa percepção. Né? Então, a Ajahn Chah ensinava muito sobre isso. Né? Então, também dá uma certa
noção, né, do que é importante. Né? O que é importante é a minha prática. Né? Então, assim, a prática está correta, isso que é importante. E também, né, pense, né, antes de criticar alguém. Né? Curioso, né, essa cerimônia, ela é uma cerimônia. Quando o monge faz, né, recita lá, né, como é que é a recitação? Faz tanto tempo que eu não faço isso. Sangye pavarena dwaratayana katan. Bom, não lembro, acho que estou confundindo duas. Acho que esse é o pedido de perdão. Sangye pavarene. Bom, não lembro. Mas de qualquer forma, quando ele recita, né, aquela fórmula em Pali, né, convidando a Sangha a criticá-lo, né, na verdade, ninguém deve criticar. É uma cerimônia. Que lá especifica, o monge tem que convidar a Sangha a criticá-lo. Mas a Sangha não... Na verdade, você só pode criticar aquele monge se você cumprir um certo número de requisitos. Né? Então, somente tem que estar livre de ódio, livre de desejo, livre de ilusão. Você não deve, sabe... Eles botam uns requisitos tão altos, né, que basicamente você só pode criticar se você for um iluminado. Então, ele convida você a criticar, mas ninguém critica ele. Né? Porque você só deve criticar caso você tenha uma mente pura. Né? Então, se ele fez algo errado, você ficou com rancor dele, então você não pode criticá-lo. Durante o Vassa, ele não veio ajudar na limpeza do salão de meditação. É errado o que ele fez. Mas se você ficou ressentido, na hora que ele faz o convite, você não pode criticá-lo. Então ele critica e ninguém fala nada. De que forma isso tem valor? Estabelece padrões, estabelece pontos de referência. Né? Estabelece essa atitude, né, de você se abrir à crítica, né? Você entender que a crítica alheia é importantíssima para você. Né? É importante que as pessoas te critiquem. É importante que as pessoas se sintam confortáveis a apontar o seu erro. Então você convida as pessoas a criticar. Isso estabelece um padrão, sabe? Estabelece um valor. Né? É um valor humano. Né? Você se faz aberto a críticas. E também ensina aos demais. Né? Então eu só devo criticar quando for realmente por boa intenção, com a mente pura. Com boa intenção, não com a intenção de rancor, não com a intenção de vingança, não com a intenção de humilhar, de agredir a pessoa. Né? Então, em geral, o que ocorre mesmo, né, a pessoa convida a Sangha a criticar, ninguém critica, termina a cerimônia, fica por isso mesmo. Mas, se você quer realmente apontar o defeito de alguém, você pode fazê-lo em privado, né, segundo a regra monástica, né? Se você não tem a mente pura, né, e ainda assim você acha que algo deveria ser dito, você pode chamar a pessoa de canto, né, pede licença antes, olha, eu gostaria de criticar uma coisa a seu respeito, né, você me dá permissão? Se a pessoa der permissão, aí você pode criticar. Você faz isso em privado, né, você não faz isso perante a Sangha naquela cerimônia. Aquela cerimônia é só para estabelecer esse padrão, né, esse valor. Né. O padrão é essa noção de que estar aberto a críticas é importante. É seu dever como monge estar aberto a críticas. Número 1. Número 2, você só deve criticar caso seja por uma mente pura, uma mente bem intencionada. Né? Você não deve criticar por rancor, por má intenção, por o que quer que seja. Né? Você deve ter muito cuidado antes de criticar alguém. Né? São dois valores importantes. Agora, se há questões a serem resolvidas, né, então isso é feito em privado. Você chama a pessoa de lado, pede permissão. Se receber permissão, aí você vai lá e critica a pessoa. Então é isso. Né? Então é assim, um dos motivos pelo qual existe o Vassa também. Né? Além disso, também o estudo. Né? Então tem o estudo que vem através do convívio. Né? Então, importantíssimo, o que eu estou falando até agora é o convívio. Né? Então, você aprende através do convívio com os outros. Tanto você aprende sobre os seus próprios defeitos,
como você aprende coisas novas. Né? Você sabe, pô, nunca pensei em agir assim, né? Realmente. Outro dia eu estava contando a história do monge que recolhia o lixo todos os dias. Né? Os outros monges iam lá, sujavam tudo, ele ia lá e recolhia todo santo dia. E nunca reclamava. E nunca ficava mal-humorado. Né? Então esse tipo de coisa nunca me ocorreu fazer. Eu falei, é mesmo? Por que não? Né? Por que não fazer isso? Né? Tipo, né, dos meus valores que me foram ensinados, eu jamais ia ter essa ideia sozinho, sabe? Jamais ia me ocorrer assim, quer saber, eu vou recolher esse lixo. Tudo bem. Mas amanhã eles vão sujar de novo. Beleza, amanhã eu recolho de novo. Ótimo. Amanhã eu tenho mais uma oportunidade de fazer algo bom. Se a pessoa está fazendo isso com uma prática, né? Isso foi muito importante para mim mais tarde, né? Quando eu fui morar com uma Popica, né? Que surgiu essa situação, né? Teoricamente, às 4 da manhã, todo mundo tinha que vir limpar o salão. Não via ninguém, só vinha eu. Aí foi ótimo, né? Eu, tendo tido essa experiência no passado, tendo tido esse exemplo, né, do passado, agora, naquela ocasião, foi muito útil. Né? Agora eu posso fazer, eu já vi gente fazendo isso antes. Eu já vi como isso é útil. Né? Então agora é minha vez, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou limpar sozinho todos os dias, sem problema. Se torna isso como uma prática. Né? Então você conviver com pessoas sábias, né, te ensina coisas novas. Né? Mesmo que elas não falem nada, né? Só de ver elas, você aprende coisas novas, você abre possibilidades. Né? Coisas que você jamais havia pensado em fazer, agora você pode fazer, porque você viu alguém fazendo. Isso é mesmo, boa ideia. Claro que sim, por que não? É óbvio, por que não fazer isso? Então, tem um aprendizado que vem através do convívio. Né? Mas, além disso, também tem um aprendizado, né, que vem através da instrução também. Né? Então, você está numa sanga, né, de monges mais velhos, mais experientes, mais sábios, né? Então tem sempre ensinamentos, né? Eles têm sempre palestras, você pode fazer perguntas. Antigamente, como não haviam livros, né? Então era importante que os monges memorizassem os suttas. Né? Então eles ensinavam, né? Treinavam os monges a memorizar as suttas, né? Que era a sua única fonte de acesso, né? Aos ensinamentos do Buda. Então você memorizava os suttas, né? O sutta que você tinha acesso era aqueles que você memorizou. Né? Então você ia para a floresta, você não tinha livro, não tinha, como é que chama aquele aparelho de Kindle, não tinha o Amazon, o aparelho para ler sutras. Né? O que você tinha era aquilo que você memorizou. Né? Você tinha que sentar e lembrar os ensinamentos que você memorizou. Né? Então, durante o Vassa era feito isso também, né? Os monges treinavam em memorizar os suttas. Né? Hoje em dia, na tradição da floresta da Tailândia, não ensinam mais a memorizar os suttas, já tem tudo disponível em livros, né? Mas eles usam sempre o período Vassa para ensinar a regra monástica. Né? Então eles estudam em detalhes a regra monástica. Né? Isso foi iniciado pelo Ajahn Chah mesmo. Né? Então durante o Vassa os monges se reúnem e há todo dia uma aula, né, de 1 hora, 1 hora e meia, em que é lido a regra monástica, é discutido os detalhes, como é que se aplica essa regra, em que situação a regra se aplica, em que situação a regra não se aplica, os diferentes pormenores, né, quais são as diferentes situações que surgem. Né? Então é discutido isso, né, é explicado, então discutido. Né? Pelo menos nos mosteiros ocidentais é feito assim. Né? Alguns mosteiros tailandeses ainda eles só leem, né? Leem, e fica por isso mesmo, eles leem o Pubásika e leem a biografia do Ajahn Chah. Né? Mas é só lido assim, de maneira automática, né? Eu não sei se é muito útil. Não. Ainda é útil, né? Por mais que, né, que não seja o ideal, ainda você ouve aquilo. Né? Então você ouve a regra monástica sendo explicada, né, em detalhes, os fatores de cada regra, e aí depois ouve a biografia do Ajahn Chah, né, sendo lida em tailandês. Né? Então sempre tem alguma utilidade. Mas os mosteiros ocidentais fazem melhor, eu acho. Eles estudam, né? Tem uma reunião, tá? Eles sentam, lê a regra, explica, pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguém não entendeu, questiona, você entendeu a regra? Não, me explica então esse ponto, né? Faz os monges mais novos explicarem o que eles entenderam, para ver se eles entenderam bem ou não. Né? Então é uma aula mesmo, sabe? Então é um período de estudo formal também. Né? Então muito útil também.
Então tem esses dois benefícios, né? Tanto o estudo, o aprendizado através do convívio, como o aprendizado através do estudo formal também. Né? Em geral ocorre durante o Vassa. Mas monges mais já hábeis em meditação costumavam também, né, discípulos do Ajahn, né, que já tinham mais autonomia, mais insight, né, muitas vezes iam passar o Vassa sozinhos. Né. Então, mas ainda assim tinham que permanecer estacionados num único local. Né. Às vezes, uma cabana afastada, né, num local X ou Y, iam passar o Vassa, né, em reclusão. Então, também, algumas vezes também tem isso. Né? Isso não é obrigado, na verdade, o que diz a regra não diz que você tem que estar dentro de uma comunidade. Né? Ela diz que você tem que estar num único local, você tem que ter uma moradia. Né? Você não pode estar ao céu aberto, né? Você tem que ter uma moradia durante os 3 meses do Vassa. Né? Uma moradia fixa. Se você precisar sair daquela moradia, né? o que é que conta, né? Que você morar continuamente durante os 3 meses? Conta que significa que você tem que estar, ao nascer do sol, você tem que estar naquele local. Né? Se você ao nascer do sol não estiver naquele local, você quebrou a sua residência, né? No Vassa. Então, então tem alguns cuidados que os monges têm. Né? Se eles vão sair em Pindabata, por exemplo, de manhã, pedir esmolas de manhã, eles só saem depois que o sol nasce. Né? Porque se eu estiver longe da minha residência ao nascer do sol, eu vou quebrar, né, vou descaracterizar a residência do Vassa. Né? Então ele está em Pindabata só depois que o sol nascer. Né? E procuram estar de volta, se eles saírem para alguma atividade, o que quer que seja, né? Eles podem sair durante o dia, mas eles têm que estar de volta antes do sol nascer. Então eles não pode ficar muito longe daquela residência durante mais do que 24 horas. Né? Eles têm que estar de volta antes de 24 horas. Se eles saírem ao nascer do sol, né, eles têm que estar de volta antes do próximo nascer do sol. E assim caracteriza a residência do Vassa. Né? Se você precisar sair por alguma razão específica, né, então você pode pedir 7 dias. Né? Você tem um período de 7 dias, chama... Como é que chama? 7 dias. Não lembro. Tem um nome pali para isso. Não lembro. Mas aí você, se tiver algum assunto que você precisa visitar, seus pais estão doentes, algum amigo seu está precisando de ajuda, ou, sei lá, tem algumas especificações lá, né, que você, em certas situações, você pode pedir para se ausentar durante 7 dias. Né, até para ensinar as pessoas, tem um grupo de pessoas que precisa receber ensinamentos. Né, então você pode ir até lá, tirar uma licença de 7 dias para Satahá, né, Satahá chama em Pali. Você pode pegar o Satahá de 7 dias e ir até lá ensinar aquelas pessoas e retornar antes de 7 dias. Então é assim que funciona. Vassa. Né? Então aqui se encerra hoje. Então as pessoas leigas também podem tomar esses valores, né? Essas lições, né, que estão escondidas na regra monástica. Né? Toda regra monástica tem uma lição por trás. Né? É sempre um treinamento. Né? Então, essa regra monástica, né, a observância do Vassa, né, tem esses ensinamentos por trás. Né? Então, mesmo vocês que não seguem essa regra monástica também podem tentar trazer esses ensinamentos para a vida de vocês. Né? Aprender a tentar trazer esses valores, né, para o seu dia a dia. Tá bom? Então, por hoje é só. Tem uma pergunta, alguma coisa? Uma questão? Não? Então, é isso.